agora só pode ser trocado amanhã. Eu ainda tentei fazer uma gambiarra para acender e não deu certo. Mas amanhã a gente vai providenciar, se Deus quiser, tá bom? Ok, Salmo de número 145, vamos ler o nosso Salmo de hoje à noite. Salmo de número 145. Diz assim o Salmo do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, ao seu tempo, lhe dá o alimento. Abre a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Deus Santo e Pai bendito, por podermos estar na tua casa. Queremos louvar o teu nome e queremos também, ó Pai, nesse culto, te agradar. Queremos que o Senhor nos ensine a tua palavra, nos fortaleça a fé, nos edifique, ó Pai, como também possa ouvir as nossas preces, pois oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Bom, irmãos, o reino e a glória de Deus, que devem ser, então, adorado e deve ser louvado. Esse é o tema do nosso salmo hoje, ou seja, o louvor perene a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, tá bom? Esse é o 73º salmo de Davi, tá certo? Davi escreveu 73 salmos. Esse aqui é o último salmo escrito por Davi, o seu 73º salmo. E não tem uma maneira melhor dele encerrar os seus poemas, seus cânticos, os seus salmos, a não ser louvando a Deus, como ele diz. E é interessante que do versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar da ideia do louvor eterno a Deus. E ele diz assim:
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Esse é conhecido como um salmo de acróstico, ou seja, cada um dos seus versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. É como se fosse aqui no nosso alfabeto, o verso 1 começasse com a letra A, o verso 2 com a letra B, o verso 3 com a letra C, o verso 4 com a letra D, e usa todas as letras no caso do alfabeto. Então é chamado como salmo de acróstico, tá certo? Bem interessante isso. E no louvor a Deus, ele começa a exaltar a Deus. No versículo 2, ele diz: todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. A disposição que nós vamos notar, e esse salmo vai estar muito ligado a essa ideia do louvor a Deus. Talvez seja assim, a gente possa dizer assim: mas isso é notório, mas isso aí é normal, todo crente sabe, mas isso aí todo crente tem que louvar a Deus. Eu sei que todo crente tem que louvar a Deus, todo crente sabe que tem que louvar a Deus, tá certo? Mas é interessante essa disposição do salmista de louvar todos os dias, para sempre. Agora, por que ele vai louvar a Deus para sempre? Versículo 3 responde: grande é o Senhor, por isso ele é digno de louvor, é digno de ser louvado. Ele diz: olha, Senhor, eu vou te render glórias, eu vou te render louvores, eu vou para todo sempre, todos os dias eu vou fazer isso. Conclusão: porque o Senhor é grande, e só o fato do Senhor ser o Deus que o Senhor é, tá certo? O Senhor é digno, então, dessa adoração. Essa palavra digno é bem interessante. Aquela ideia de assim, é merecedor. Se nós entendêssemos a ideia, irmãos, dessa exaltação a Deus, desse louvor a Deus, de forma espontânea, simplesmente pelo que Deus é, no último salmo, quarta-feira passada, nós vimos Deus com os seus atributos. E o salmista exaltou a Deus por sua eternidade, ele exaltou a Deus pela sua onipotência, eternidade não, mas ele é eterno, mas não foi eternidade não, eu troquei. Pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua onisciência e pela sua justiça. Tá certo? E agora ele está dizendo: Senhor, pelo que o Senhor é, ou seja, toda a essência de Deus, Deus criador, Deus poderoso, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus é amor, tá certo? Esse grande Deus que nós adoramos, ele é digno, ele merece isso, ele é merecedor disso. Então, o nosso louvor a Deus, irmãos, ele não deve depender do nosso estado de espírito, não deve depender do nosso estado emocional. Nosso louvor a Deus, ele não deve estar atrelado às nossas condições, porque senão vai ser um louvor meio estranho. Um dia eu vou estar alegre e vou louvar com alegria, um dia eu vou estar triste e não vou nem conseguir louvar a Deus. Um dia eu vou estar tão não sei o que não vai dar, tão chateado, eu não consigo. Então o louvor a Deus, ele não deve estar atrelado às nossas condições. O louvor a Deus é exatamente por aquilo que ele é. Então você percebe que se eu condiciono o meu louvor a Deus para o que Deus é e não pelo que eu estou sentindo, não pelo que eu penso, não pelo que eu sou, nem pelas minhas emoções, então eu vou estar podendo louvar a Deus de uma forma correta, eu posso louvar a Deus de uma forma grandiosa, porque ele sempre vai ser esse Deus fiel, ele sempre vai ser esse Deus verdadeiro, então ele sempre é esse Deus grande, e por isso é que eu devo louvar a Deus. Essa é a primeira razão. Vou louvar para sempre, vou louvar todos os dias, por uma única razão, porque Deus é quem ele é, tá certo? Lembra o que eu disse? O tema do Salmo está ligado
nosso louvor a Deus, exatamente pela grandeza de Deus. De novo, essa grandeza de Deus, está falando aqui da grandeza no sentido da sua força, do seu poder, está falando aqui da sua santidade, ou seja, de todos os seus atributos que forma Deus exatamente quem Ele é. Ele disse que essa grandeza de Deus é insondável, ou seja, não dá para a gente imaginar, não dá para a gente entender essa grandeza, não dá para a gente chegar até o fundo, não dá para medir essa grandeza de Deus. Louvo ao Senhor, Ele é digno de ser louvado por causa da sua grandeza. Não apenas uma grandeza no sentido de extensão, mas é uma grandeza que não pode ser medida. E aí agora vem uma sugestão do salmista, para que esse louvor seja como ele disse no versículo 1, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. É claro que eu ou você não vamos poder fazer isso aqui na terra, louvar o nome do Senhor para todo sempre. Como assim? Bom, eu não sei quantos dias Deus me concedeu aqui nessa terra, né? Eu sempre costumo brincar, eu já tenho 55, eu não sei se Ele vai deixar eu completar 56 anos, a gente não sabe. Então meu louvor não será para sempre aqui na terra. Quando terminar aqui eu vou continuar louvando, mas vai ser lá no céu, se Deus quiser, viu? Então ele dá uma sugestão, para que esse louvor seja para sempre aqui na terra, na ideia, ele diz assim, uma geração louvará outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. A ideia que ele diz, para que esse louvor a Deus seja eterno, não, para sempre aqui na terra, ou seja, enquanto o homem de Deus estiver aqui na terra, ele disse, é a nossa responsabilidade de ficar passando isso para a próxima geração. A nossa geração vai passar um dia, mas a geração que vem, ela vai assumir o nosso lugar. E para assumir o nosso lugar, eles precisam ouvir para continuar esse louvor eterno, esse louvor para sempre a Deus aqui na terra. Está entendendo? É impossível o homem fazer esse louvor para sempre, mas ele vai preparando. Quando a geração dele passa, a geração seguinte assume, e a responsabilidade dessa geração passar para outra geração. Quando eles passarem, a outra geração vai assumindo, e aí você vai perceber que vai passando de geração em geração, à medida que as pessoas vão conhecendo as obras do Senhor, à medida que as pessoas vão conhecendo o poder de Deus, as obras de Deus, à medida que nós vamos ensinando as gerações, e as gerações vão assumindo o nosso lugar, e aí, de geração em geração, aí sim, para sempre, esse louvor será feito a Deus. Veja como é interessante a maneira que o salmista coloca: Senhor, eu quero te louvar para sempre, o Senhor é digno desse louvor, o Senhor é digno dessa adoração. Agora, a minha responsabilidade para que essa adoração para sempre é passarmos para gerações que vêm. O que significa que se a próxima geração receber a instrução errada, receber os ensinamentos errados, ou não receber, o que vai acontecer? Vai falhar exatamente na adoração perfeita a Deus. A igreja tem uma grande responsabilidade do ensino da palavra para gerações que seguem. Os pais têm extrema responsabilidade de ficar passando os feitos do Senhor para os seus filhos. E é muito bom, eu acho que não tem coisa mais gratificante para um pai crente, uma mãe crente, quando vê o seu filho crescendo e se envolvendo com as coisas de Deus, e se envolvendo com o louvor a Deus, se envolvendo com o serviço de Deus. Você vai ver que não tem coisa mais gratificante do que isso. Ou seja, é a nova geração assumindo, fazendo o seu trabalho, a nova geração cumprindo o seu papel, e a satisfação da geração passada, né? Está passando, dizer assim, posso confiar, e essa geração então vai levar para frente.
essa responsabilidade muito grande que pesa sobre a igreja, que pesa sobre os ombros de cada pai. Saber que a geração seguinte vai continuar com essa ideia do louvor a Deus, tá certo? Por isso, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Geração após geração tem que ser passado isso. Ele vai até o versículo 7, como eu disse, falando desse louvor que deve ser contínuo. Mesmo quando uma geração passe, a outra some. Então, esse louvor contínuo. Versículo 5, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Ele vai dizer que por parte dele, ele vai fazer a sua parte, ele vai fazer o seu papel, ele vai meditar nas coisas de Deus, na sua grandeza, na sua majestade, nas suas maravilhas, e vai falar isso para as pessoas. Ele assume como que, o salmista agora assume como que um compromisso. Ou seja, ele quer que esse louvor seja para sempre. Ele disse, eu vou fazer isso para sempre, todos os dias. Mas ele sabe que um dia ele vai morrer. Então ele se preocupa com a geração que vem. Vamos fazer isso. Versículo 4, versículo 5, ele assume o papel, o compromisso de que ele vai fazer a parte dele, que ele vai meditar nas coisas do Senhor. E ao meditar essas coisas, vai falar então do poder de Deus, dos seus feitos e tudo mais, vai divulgar isso para as pessoas, tá certo? E aí sim, com júbilo, essas pessoas que ouviram, vão continuar o louvor do versículo 1, vai continuar exaltando e louvando ao Senhor para todo sempre, ok? Interessante a ideia, ele chama aqui a ideia de um louvor eterno, mas não é que seja eterno em termos de eternidade, mas é a ideia de contínuo, enquanto a gente está aqui na terra. Cada dia que passa, está sendo mais difícil você ver isso aqui acontecer, porque até igrejas que têm crescido, que têm pregado o Senhor por aí, igrejas que eles têm relaxado nessas coisas. Tem igrejas aí que faz culto que não se leva nem Bíblia, não se fala nem Bíblia, não se lê nem Bíblia, não se lê nada. Então, como é que vai falar dos feitos de Deus? Como é que a geração vai aprender a louvar esse Deus, né? Então, infelizmente, cada dia se torna mais difícil. Mas, se fizermos a nossa parte como pais, como professores, como crentes, evangelizando e falando de Cristo, é interessante que ele diz, ao ser divulgado isso, com júbilo, eles vão celebrar a justiça de Deus. Ou seja, a geração que vem, a geração futura, vai celebrar Deus como deve ser feito. No versículo 8, até o versículo 13, ele vai falar da graça de Deus. Ao falar dessa graça de Deus, o salmista nota uma coisa bem interessante. Ele fala novamente a mesma palavra que ele usou na questão da força, do poder de Deus, que Deus é grande. Ele vai falar da graça de Deus e vai destacar a mesma palavra, essa graça grandiosa. Versículo 8 até o versículo 13. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e confessarão o teu nome, para que os filhos dos homens se façam notório, e os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e os teus domínios subsistem por todas as gerações.
O Senhor é fiel em toda a sua palavra e santo em todas as suas obras. Então agora, como eu disse, ele vai falar da grande graça de Deus nos versículos seguintes. E algumas coisas bem interessantes que o salmista coloca aqui. Primeiro, versículo 8. Benigno e misericordioso o Senhor. Ele começa com a afirmação a falar da graça de Deus. Ele usa duas coisas bem interessantes. Ele diz que o Senhor é bom e é misericordioso. Ou seja, por um ato de bondade, talvez a palavra misericordioso e bondoso é a mesma coisa. Não. Por um ato de bondade, Deus usa de misericórdia para conosco. Como assim? Misericórdia, eu já falei aqui várias vezes, que é se colocar na situação do outro, é se colocar naquele lugar. Isso é misericórdia. Então, às vezes, quando você diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, se coloca o seu coração aqui na minha situação. Essa é a ideia da palavra misericórdia. O Senhor teve misericórdia de fulano. O Senhor, ele se coloca lá com o coração dele e tudo naquela situação, e então ele restaura, ou ele transforma aquela situação, ou ele muda aquela situação. E aí, só sendo muito bom para se colocar na situação do outro e reverter aquele quadro. É exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Então, a sua bondade faz com que ele use de misericórdia para conosco. Por ele ser bom, a sua bondade faz com que ele se coloque na minha situação, que ele coloque o coração dele na minha situação e reverta esse quadro. Por isso que a situação, nós pedimos misericórdia quando a coisa está ruim, né? O Senhor tem misericórdia. Quando a coisa está pesada, exatamente. Senhor, entra aqui e muda esse quadro. E ele faz isso porque ele é bom. Então o salmista começa para falar da graça de Deus, dizendo, primeiro, ele é bom, ele é misericordioso, ele faz isso com cada um de nós. Por fazer isso, tá certo? Por ser misericordioso, por se colocar no nosso lugar, coloca o coração ali, a segunda parte do versículo diz, tardio em irar-se e de grande clemência. Outra coisa bem interessante aqui, que é claro que seria praticamente o oposto do que ele falou de bondade. O Senhor é benigno, o Senhor é bom. Como ele é bom, ele não se ira repentinamente. Detalhe, deixa eu me falar um pouquinho só, porque não vamos ter tempo a isso, mas só para a gente não entender errado. Quando fala que Deus é tardio em irar-se, deixa-me explicar aqui uma coisa. Eu falei recentemente que a ira de Deus atua sobre os filhos da desobediência. Então Deus não vai deixar de irar-se com um filho dele que está desobediente. Deus não vai deixar de estar irado com qualquer sorte de pecado. Deixar logo isso bem claro. Todo pecado atiça a ira de Deus, tá certo? Porque é uma ameaça, ou, aliás, uma ameaça não, mas um insulto, talvez seja essa palavra, à sua santidade. Então, claro que fere Deus e atiça a ira de Deus. Quando o termo diz aqui, tardio em irar-se, não é que ele vai aceitar o seu pecado, pode ficar fazendo, ele é tão bonzinho que ele não é bem assim. O tardio em irar-se, aqui ele é tão misericordioso, que ele vai se colocar na sua situação, e em vez de irar com você, ele vai tentar solucionar ou ajudar na situação que você está, em vez de simplesmente jogar você aí ao léu, que poderia fazer isso. Vamos imaginar, eu estou numa situação muito delicada, muito complicada, e aí eu oro o Senhor, Ele é tão bom,
e misericordioso, que seja, pelo ato de bondade ele usa misericórdia para comigo. O tardio em irar-se aqui é essa a ideia. Ele não vai deixar de usar de misericórdia, tá certo? Mas não significa que ele não se ira contra o pecado. Não, Deus é tão bonzinho que só se for um pecado muito grave, ele não se ira assim facilmente, não. Não é bem assim. A ideia aqui é, ele usa de misericórdia, tá certo? A ponto de reter a sua ira por causa da sua misericórdia. Está entendendo a diferença? Ele está irado, mas como que ele retém a ira por causa da sua misericórdia. Ou, em vez da ira, ele nos dá a misericórdia. O Senhor é bom para todos. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. A ideia aqui é um desejo do salmista, que uma vez se reconhecendo as misericórdias de Deus, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo que o Senhor é bom para todos, que nenhum deixe de louvar e adorar Ele. Se você disser aqui, todas as tuas obras renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendizem, isso é verdade? Infelizmente não, é uma utopia se disser que isso aqui é verdade. Mas o que está se dizendo é, o salmista está expressando o desejo dele, de que todos os santos, todos os crentes entendam esse Deus amoroso, entenda esse Deus grandioso, e não deixe então de dar glórias ou de exaltar a esse Deus. Às vezes, eu posso até pensar assim, todos estamos louvando aqui a Deus, às vezes nem está. Tem tantas pessoas aí que não estão. Então aqui não é uma afirmação do salmista, de que todos estão louvando ao Senhor, mas é um desejo, ele aspira isso, é o que ele quer, é que isso aconteça. E é óbvio que uma vez entendendo quem é Deus, entendendo a grandeza dele, que é o que ele fala, o tema principal do Salmo, é óbvio que o que ele espera é que todas as pessoas então não deixem de louvar. Ora, imagina, por exemplo, isso aqui é tão bom, mas é tão bom, por ser tão bom, o que se espera é que cada um prove dessa bondade. Imagina aqui, eu tenho sei lá, eu gosto de sobremesa demais, então tem um pudim aqui, um creme gelado, assim, muito gostoso. Por ser tão gostoso, eu provei e eu sei que o desejo é que cada um prove disso, porque ele é bom. Então essa é a ideia, o salmista cria um grande desejo no coração, de que todos os santos, ou seja, que todos os crentes adorem a Deus. Por quê? Porque ele já está provando, vem falando dessa grandeza desse Deus, desde os versículos primeiros. Então, uma vez que ele mostra que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, uma vez que ele mostra os tremendos feitos de Deus, então ele espera que todos, então, louvem a esse Deus por aquilo que ele é. Ok? Você provou que Deus é bom? Sim. Você reconhece isso? Reconheço. Então, louve a Deus, final do versículo 9. Aliás, final do versículo 10. Então, louve a Deus e falem da glória do Deus ou do teu reino. Confesse o seu poder. Fale desse Deus para quê? Para que os outros, tá certo? Para que os outros possam ver isso, para que possam louvar também. O salmista está passando mais ou menos como é que chama? Uma corrida de bastão, né? Ele prova, vê que Deus é bom, ele decide que vai louvar a Deus para todo sempre, agora ele tenta convencer a geração dele disso. Uma vez convencido, ele deseja que todos entrem nesse louvor, nessa adoração a Deus.
E que não fique só em você. De novo, ele vai ressaltar o que ele disse antes. Fale, então, desse Deus. Você já provou que esse Deus é bom? Você louva esse Deus porque ele é bom? Então, agora, fale dele, confesse as coisas dele, faça conhecido, tá certo? O poder de Deus e a sua glória. Para quê? Para que os filhos dos homens tomem conhecimento desse poder e a glória da majestade, e possa então dar glória a esse Deus. Quando ele fala no versículo 13, o reino de Deus, ele vai fazer uma diferença muito grande do que a gente às vezes costuma de ler da Bíblia sobre o reino de Deus, especialmente na questão do Novo Testamento. O reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, o reino de Deus é comparado a uma grande árvore, eis que é vindo o reino de Deus aos homens. Então, tanto aqueles versículos do Novo Testamento falando sobre reino de Deus, na mente do salmista aqui, quando ele fala no versículo 13, o teu reino, ele não está falando da mesma coisa do reino de Deus sobre Israel, o reino de Deus sobre a terra, reinando aqui, o reino de Deus. Não, ele não está se referindo a esse tipo de reino em si. Ele está falando da majestade de Deus. É diferente? É. Porque nesse caso, o reino de Deus aqui, ele toma toda a forma do universo como um todo, tá certo? Então não é apenas a ideia, o reino de Deus está vindo, que Deus vai reinar aqui, ou o rei de Deus sobre Israel, o Senhor é o rei de Israel, não é isso. Mas olha como é interessante, o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. A ideia aqui é o reino no sentido de sua soberania. Deus é o reino de tudo e de todos. Tudo e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, estão sob o seu domínio. Por isso que ele diz, o teu reino, aquilo que o Senhor domina, aquilo que o Senhor tem, é para todo sempre. Então, aqui ele está falando de toda a grandeza do universo como um todo. Isso aí é o reino de Deus, ou seja, ele reina sobre todas essas coisas. Tá certo? Mais um atributo de Deus, aliás, dois atributos de Deus é destacado ainda no versículo 13, na última parte do versículo: fidelidade e santidade. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, ou seja, Deus nunca vai negar qualquer coisa que Ele tenha dito. A palavra de Deus é a sua própria essência. Lembra que, no caso, essa palavra foi quem criou todas as coisas. Foi a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus que todas as coisas subsistem. E aí nós entendemos, quando chegamos em João capítulo 1, nós vemos que essa palavra é quem? É personificada no próprio Cristo. Tá certo? Então, quando Deus é fiel à sua palavra, tá certo? Em todas as suas palavras, tudo o que Deus afirma, tudo o que Deus diz, tudo o que Ele é fiel, ou seja, nada vai deixar de ser exatamente como Ele determina. Nada, absolutamente nada. Nós não podemos mudar os desígnios de Deus. Nós não podemos mudar os propósitos de Deus. Então, Ele vai ser fiel em tudo aquilo que Ele determina. E quando Ele fala suas obras, Ele é santo em todas as suas obras, ou seja, a palavra santidade, no sentido sem pecado, nós usamos para Deus, mas é muito mais do que sem pecado. Ele é separado, ele não só não tem pecado, mas Ele é separado de tudo
que seja pecaminoso. E aí esse Deus. E então todas as suas obras foram criadas perfeitas, foram criados santo, como ele é santo. Então ele é santo em todas as suas obras. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é correto. Tudo o que Deus faz é, como a gente pode dizer, é certo, tá certo? Então ele é santo em todo, ou seja, a ideia da essência, da ausência de tudo que tenha defeito, que tenha erro, que tenha pecado, ou coisa assim. Quando Deus fez as suas obras, ele é santo em todas as suas obras, ou seja, em tudo aquilo que ele faz, tudo que ele fez. Então, ele fez perfeito, ele fez santo. Uma esperança, versículo 14 e 15. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Ele agora, do versículo 14 até o versículo 16, ele vai falar sobre a fidelidade de Deus. Lembra, ele falou da graça, ele fala da grandeza de Deus, e agora ele vai falar da fidelidade de Deus. Deus é fiel, e ao ser fiel, olha o que ele faz. Ele sustenta os que vacilam, aproma todos os prostrados. Em ti espera os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. A bondade de Deus aqui, a sua fidelidade, ou seja, Deus mantém fiel a cada uma das suas criaturas, ou em toda a sua criação. É interessante essa fidelidade de Deus na criação dele, que ele disse assim: não cai um pardal sem que seja o quê? Do conhecimento dele. É a fidelidade dele à sua criação. Ele diz, ele sustenta, ele cuida, ele dá o alimento, tá certo? E aqueles que olham para ele, ele está suprindo as suas necessidades. Ou seja, Deus é fiel à sua criação. Não só nós, a toda a criação dele, toda a criação dele. A fidelidade de Deus é que sustenta cada um dela. Nós lemos o Salmo, esqueci do Salmo agora, mas estudamos até aqui, mas é porque cada salmo a gente não lembra exatamente o número do salmo, mas nós estudamos aqui, que Deus diz assim, o próprio leãozinho sai à caça e tudo mais, mas o Senhor é que dá, e se o Senhor não der, ele morre de fome. A mesma coisa aqui, os que olham para o Senhor, ele está ali, os que esperam no Senhor, ele diz, a seu tempo, ele cuida, ele dá o alimento, ele satisfaz, né? Ele satisfaz de benevolência a todo o vivente. Por que que o salmista chega à conclusão que chegou no versículo 1? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e vou bendizer o seu nome para todo sempre. Eu vou preparar a geração que vem para continuar esse louvor de forma perpétua. E cada um de nós vamos falar para os nossos filhos para que as próximas gerações também te louvem. Aí ele vai destacar cada uma dessas razões porque deveria estar louvando a Deus. Pela sua grandeza, pela sua graça, agora pela sua fidelidade. E no versículo 17 até o versículo 20, ele vai dar mais uma razão para esse louvor a Deus, que ele assume por assumir esse compromisso de louvar a Deus. O versículo
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que invocam o nome em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. A justiça do Senhor agora é exaltado aqui. Apesar de cuidar de todos, a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, mas Ele sempre vai fazer uma distinção entre aqueles que são dele e aqueles que não são. Sempre Ele vai fazer essa distinção. O Senhor está perto de quem? De todos. Não, o Senhor cuida de todos. O Senhor está perto dos que o invocam. Então, como eu disse, apesar do pecado, nasceu o sol sobre os justos e os injustos, mas Ele sempre vai fazer essa diferença. Aqui é a questão da sua justiça. Se você o invoca, né? De todos que o invocam em verdade. Aquele que invoca em verdade, então o Senhor está próximo dele. A ideia de estar próximo é estar perto, é a ideia de acudir, é a ideia de socorro, tá certo? Vocês assim, ainda bem que fulano está aqui perto de mim. Essa é aquela ideia que passa uma segurança em você, porque qualquer coisa ele está ali para lhe ajudar. Então essa é a ideia quando diz que o Senhor está perto dos que o invocam. Acode, ou seja, Ele vem ao encontro à vontade dos que o temem. Ele atende o seu clamor. Ele escuta. E Ele não só escuta, como Ele vem socorrer, salvar. Lembra o que eu disse? O versículo, Deus está perto dos que o invocam. Perto é exatamente no sentido de prontidão para servir, prontidão para ajudar, para resolver alguma coisa. E aí ele diz assim, ele está lá e ele atende o clamor e o salva dos que os temem. Também o Senhor está perto, de acordo com o versículo 20, para guardar todos aqueles que amam. É interessante, perto está o Senhor, perto no sentido de estar prontidão para qualquer coisa. Aí ele diz assim, para acudir, para atender o clamor, para salvar e para guardar. Não é interessante? Então, isso inspira uma confiança muito grande no salmista, em Deus, em saber que Deus está ao lado dele, então que Deus está perto dele. E conclui o salmo reafirmando o compromisso, tá certo? De louvar o Senhor para todo sempre. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo sempre. Então ele termina o salmo, começa o salmo afirmando de louvar a Deus. Por que vai louvar a Deus? Por causa da sua grandeza. Aí ele vai dizer que vai louvar a Deus porque pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua fidelidade, pela sua justiça, e termina o salmo refazendo o compromisso de que vai louvar a Deus. Profira minha boca louvores ao Senhor, ou seja, eu vou continuar louvando ao Senhor. E a preocupação, que não só ele, mas que todos tenham esse mesmo sentimento, louvar toda a carne, louve o seu santo nome. Ou seja, a ideia do salmista é passar para aqueles que estão ao seu lado, ou que estão lendo o salmo, como no caso nós agora, o mesmo espírito que ele teve de louvar a Deus, uma vez que reconhece quem Deus é. Então, essa é a ideia, que nós possamos também ter esse espírito, né, de louvor a Deus, reconhecendo quem Deus é. Quanto mais entendemos Deus, quanto mais reconhecemos Deus, mais vontade então do louvor
de adoração a esse Deus deve ser muito mais forte, o desejo deve ser muito maior de estar perto desse Deus para louvar o nome dele. Amém? Então que Deus nos abençoe. Temos um último salmo, e quarta-feira encerramos nossa série de estudo em salmos, tá certo? Então, o próximo salmo, e aí vamos encerrar essa série de estudo. Ok, irmãos, que Deus então nos abençoe, nos faça servos fiéis, mas mais do que isso, alegres e comprometidos em louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos ouvir o seu pedido de oração, e nós vamos separar o nosso tempo para orarmos agora. Pode ser. Então vamos ouvir o seu pedido de oração agora. Não tem o pedido do grupo.